Fala certo, então vamos continuar aí, segunda parte. Então, falamos basicamente aí sobre o renascimento científico. Vamos entrar na segunda parte aí falando sobre o renascimento cultural, né? O renascimento cultural, o nome já diz, não foi tão voltado assim para as partes científicas, mas você teve muitos desses pintores, escultores que eram sim matemáticos, astrônomos, né, engenheiros. O nome mais conhecido foi Leonardo da Vinci, né? Que era conhecido, foi chamado de o homem mais curioso da história, porque ele atuava em vários campos da ciência de uma maneira praticamente perfeita, né? Tanto que as obras de Leonardo da Vinci elas são divididas em três partes: as obras que conseguiram ser feitas no seu período, as obras que foram feitas anos depois por causa da tecnologia que não existia na época, e tem as obras que ainda não conseguiram nem serem realizadas. Alguns dos inventos dele nem com a tecnologia que nós temos hoje conseguiram ser realizadas, para vocês verem como é que esse cara estava à frente do tempo dele. Falou? Então a gente vai dar uma olhadinha aí agora na parte cultural que começa na Península Itálica. A Itália é chamada de o berço do Renascimento. Foram lá que apareceram os grandes escritores, os grandes escultores, pintores, mas isso tem um porquê, tá, gente? A maior parte das obras, lembra a valorização da antiguidade clássica, das obras de Roma, estavam, claro, na Itália, né? Então, assim, a Itália, na realidade, é um grande museu a céu aberto. Então, tudo que existe na Itália, dentro das ruas, na realidade, levava de inspiração para que esses caras levassem também a produzir suas obras, tá? Então, olha só. Península Itálica, o berço da nova arte, pode sublinhar aí, ó. O pensamento humanista também se manifestou nas artes visuais do Renascimento, que é o que a gente vai falando, parágrafo de baixo. A Península Itálica, pode sublinhar aí, foi o berço desse movimento e o local onde ele atingiu o esplendor. A riqueza proveniente das atividades comerciais e bancárias permitiu formar na região uma próspera e orgulhosa burguesia, que passou a financiar o trabalho de pintores, escultores e arquitetos. Então você tinha ali vários fatores que levaram com que a Itália se tornasse o grande berço do Renascimento. Primeiro ponto que eu já falei para vocês, que a Itália é praticamente um museu a céu aberto com as obras que foi construído de arte durante a época de esplendor de Roma, né? E segundo, ela tinha uma burguesia, a gente sempre fala quem são os burgueses, são os comerciantes, riquíssimos, que gostavam do que estava sendo produzido, e esses caras, eles simplesmente financiavam esses artistas. Eles compravam as telas, compravam as tintas, né? Eles eram financiadores, eles eram os grandes patrocinadores desses artistas aí. Por conta disso, esses burgueses, eles vão começar a ser chamados por uma denominação diferente, que vai ser o nome de mecenas. Olha aí o parágrafo de baixo, sublinha. Ao atuar como mecenas, ou seja, protetores e patrocinadores desses artistas, esses ricos burgueses tinham um duplo objetivo. É claro que não era porque eles eram bonzinhos, né? Claro que tinha um porquê aí por trás. Olha lá. Exibir sua riqueza, ou seja, quem patrocinava um grande artista desse, com certeza era uma pessoa muito rica, então era uma maneira de mostrar aos outros que você era poderoso, que você era rico, né? E imortalizar sua figura, ou seja, o seu desenho, sua pintura, sua escultura ficaria para a história, né? Entre os mecenas, destacaram-se a família Médici em Florença, né? Que são os mais conhecidos até hoje, falou? Então vamos lá ver o primeiro cara aí, Giotto, chamado de precursor do Renascimento. Ele foi o primeiro aí a trabalhar com a chamada arte gótica, né? A arte gótica com aquelas arquiteturas bem longas, os prédios bem altos, escuros, né? Sem entrada de luz do sol, né? Essa é a característica de uma obra gótica. Olha só, por volta de 1200, a cidade de Florença já era uma grande potência mercantil, ou seja, já era uma cidade que o comércio era muito forte. Nessa cidade, como em Paris, Veneza e outros centros econômicos e culturais da Europa, as criações artísticas expressavam a riqueza das famílias burguesas e da igreja e a crescente valorização da vida terrena. Sublinha. Grandes catedrais, construídas em várias cidades europeias a partir do século XVIII, se transformaram na principal marca da arte gótica, o estilo artístico desse período. E na pintura, o maior expoente da arte gótica foi o florentino Giotto. Ele conseguiu representar paisagens e figuras com grande realismo e criou ilusões de profundidade, né? Então, assim, esse camarada ele levou a parte do gótico para dentro das telas, né? Na pintura, etc. A arquitetura mais conhecida, assim, que a gente pode falar da arte gótica foi, infelizmente, a Catedral de Notre Dame na França, que pegou fogo, né? Ela sofreu um incêndio durante uma reforma e aquela ali era uma das principais manifestações artísticas desse período aí, falou?
Vira aí a página, ó. O Renascimento em Florença, vamos lá. Então, saindo de Roma, vamos para Florença. É isso? De Roma não, começando aí. Vamos falar de Florença, depois a gente volta para Roma, vamos lá. Alcarabossa. Um de outros habitantes da Península Itálica redescobriram o orgulho de seu passado, o esplendor do poder, quando o Mediterrâneo era domínio do mar, era todo domínio dos romanos. Lembra do sexto ano? Os romanos dominaram todas as margens do mar Mediterrâneo e passaram a chamar de Mare Nostrum. E como o de outro ele começou a reproduzir a história de Roma, etc., isso alavancou de novo com que a população da Itália se sentisse descendente daquele povo guerreiro, uma grande civilização que foi o Império Romano. Parágrafo de baixo aí, ó, sublinha. Em nenhuma cidade italiana, esse sentimento otimista era tão forte como em Florença, terra natal do Giotto e do escritor Dante Alighieri. A gente vai falar do Giotto, a gente já falou, Dante a gente fala um pouquinho mais à frente, tá? Vamos lá. Primeiro aí, Filippo Brunelleschi. O que esse cara fez? Ó, pode sublinhar. Líder do movimento de artistas, projetou a cúpula da Catedral de Florença. Ou seja, foi o camarada que fez a cúpula da Catedral de Florença. Deixa eu ver se eu acho aqui para a gente poder trabalhar. Pera aí. Cúpula da Catedral de Florença, para a gente poder ilustrar. Da Catedral de Florença. Esse desenho aqui, ó. Né? Foi o camarada que projetou essa cúpula aí, né? Então vamos lá o segundo. Aí já são os mais conhecidos, né? São as tartarugas ninja que a gente brinca, todos eles grandes artistas do Renascimento, né? Donatello, o que esse cara fez, ó? Escultor, conhecido por abordar temas religiosos em suas obras, embora elas também exaltassem a figura humana, né? Então assim, ele não perdeu aquele aspecto religioso que a gente falou no início, mas ele também valorizava muito a obra humana. Então, tá lá, preocupou-se com a representação humana, os sentimentos. Então, ele começou a reproduzir, por mais que ele fizesse figuras religiosas, se ele fosse fazer, por exemplo, São Jorge, ele faria com o aspecto mais realista possível. Os músculos no lugar certo, as veias saltando. Vamos achar aqui, para vocês também, para a gente poder dar uma olhada aí, nessa partezinha aí. São Jorge de Donatello. Vamos lá. É essa figura aqui, ó. Olha como é que o aspecto humano estava sendo valorizado naquele período ali, né? A dobra das roupas, isso era tudo que foi inspiração da arte antiga, né? Outro aí, Sandro Botticelli, vamos lá. Dedicou-se aos nus, aos temas religiosos e mitológicos. O quadro mais famoso desse cara aí é o Nascimento de Vênus, né? Não sei se tem aqui no livro o Nascimento de Vênus. Se tiver, para mim é mais fácil. Não tem. Mas vocês já devem ter visto que é uma mulher saindo de dentro de uma concha, né? Vou botar aqui, o Nascimento de Vênus, já apareceu. Esse quadro aqui. Essa é obra de Botticelli, né? Nascimento de Vênus. Beleza. Bom que a gente já vai reproduzindo também, coisa que é difícil fazer em sala, né? Parágrafo de baixo aí, sublinho, ó. A projeção de Florença e mais tarde de Roma como principais centros do Renascimento mostrava que desde aquela época dinheiro e a arte caminhavam juntos. Beleza, gente? Então, vou fazer o seguinte, na próxima aula, a gente entra falando de os outros tartaruga ninja, ó, Michelangelo, Rafael, Leonardo da Vinci. A gente entra falando da característica básica do Leonardo da Vinci e fecha com o Renascimento no norte da Europa para a aula não ficar tão grande, falou? Então, galera, acompanhe as aulas aí no meu vídeo. A tia Kátia abriu um canal da escola também com os vídeos de todos os professores, não só com os meus, tem o da Roberta, etc. Tá? Qualquer coisa, entre em contato lá pelos comentários do YouTube, pela Agenda Edu. Estou praticamente com o computador ligado o dia todo para poder responder essas questões, a gente fazendo reuniões, os coordenadores, a direção com a tia Flávia, a tia Kátia. Então, a qualquer momento pode entrar em contato aí, a gente está prestes a responder, eu vou tentar responder o mais brevemente possível, falou? Continua se cuidando, tá? Não dá bobeira não, valeu!